Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila, esse é o canal Fluir da Letra e hoje nós vamos fazer um jogo americano com suplás de MDF. Então vem comigo! Pessoal, vou contando para vocês a história desse suplá e vocês vão acompanhando todo o processo aí comigo. Bom, minha mãe encontrou esses 4 suplás no lixo, perguntou se eu queria, eu falei, claro, daqui que eu vou ter uma ideia para eles, porque eu já tava com a ideia de fazer os jogos americanos aqui para casa. Só que esses suplás têm 35 centímetros, então eles ocuparam toda a minha mesa, mas eu vou usar assim mesmo. Eles não estavam estragados, estavam só com essa mancha de óleo, então eu limpei e decidi impermeabilizar. Eu ia fazer isso com a goma laca incolor da Acrylex, que eu até mostro no início do vídeo, porém eu não tinha álcool para fazer a diluição do produto, então eu preferi não usar, né, para não dar errado. Fiz então 2 camadas, 2 demãos de verniz incolor. Aliás, verniz incolor não, verniz fosco. Usei o verniz fosco para fazer essa selagem, passei 2 camadas e coloquei para secar. Depois de seco as 2 demãos de verniz, né, dando tempo entre elas, eu passei então a tinta acrílica. A que eu tinha aqui, que era de parede, da Souvenir, fosco também. Aqui a cor, vocês vão ver que dá uma diferença em um outro ambiente da casa que eu vou mostrar para vocês. Depois de passar a primeira demão, eu deixei secar bem e lixei. Quando eu lixei, ficou com um acabamento super aveludado e a mancha ainda estava lá, mancha de óleo. Fiz então mais uma camada de tinta e misturei na tinta um verniz com glitter que eu tinha aqui. Na tentativa, né, de selar ainda mais essa madeira e essa mancha de gordura não aparecer. Feito isso, passei mais uma demão ali com a tinta, né? No total foram 2 de tinta, 2 de verniz. E coloquei para secar. Eu tive que rodar pela casa para encontrar uma forma de mostrar para vocês a cor real dos suplás, porque eles estavam mais acinzentados lá onde eu estava gravando e eles são assim, mais rosados. E já aqui já estão secos com as 2 demãos de tinta, deu super certo e a mancha de óleo sumiu. E aí vem então os desenhos. Eu gerei na inteligência artificial uma imagem, 4 imagens que fossem temáticas de Natal para colocar no suplá. Com base nesses desenhos, eu criei então os riscos para colocar aqui. Quando eu fiz isso, eu não medi o espaço, então eu precisei repetir o desenho dos 2 lados, porque o suplá era muito maior do que eu tinha planejado, né? Então, eu passei o desenho do computador para o papel, depois passei o giz atrás do papel para criar uma espécie de carimbo, né? E aí, depois é só passar o lápis em cima do desenho já sobre o suplá. E aí, a marca de giz fica aqui. É o que a gente chama de decalque. Então, aqui todos os desenhos já estavam com giz branco atrás, e aí é só vir passando por cima. Como se fosse papel carbono, né? E essa etapa é um pouco mais demorada, né? Porque você precisa ver os detalhes, acrescentar alguma coisa se ficar com um espaço muito vazio. E aí fiz então tudo temático de Natal, flores, folhas que costumam ser mais usadas nessa época do ano. Nessa daí eu tinha só a flor central e algumas folhas, e aí acrescentei os ramos ao redor para não ficar muito vazio. E aí agora nós vamos passar para a pintura. Aqui vocês vão ver no telefone, aqui do lado, a referência, né? Então eu tinha as imagens que a inteligência artificial gerou com base no meu comando, e aí eu coloquei as cores, né, que eu gostaria, o tema. Beleza, feito isso, vamos partir para a pintura. Tô usando as tintas da Acrylex, tinta fosca, super cobertura, que eu já tenho o costume de mostrar aqui para vocês. Esse kit de tinta tem exatos 3 anos já, e eles ainda estão sobrevivendo aqui, viu? Então, armazenar as tintas corretamente faz com que você tenha tinta por muito tempo.
Agora, muitas tintas estão terminando, acabando, verde, azul, rosa e vermelho, que são os que mais usa, né? Já estou precisando comprar um kit novo. Aí, o que eu fiz, né? Como uma produção. Peguei tudo que tinha verde e fiz todos os verdes primeiro. Fiz as folhas, os galhos, os raminhos, tudo que tinha verde eu fiz em todos os suplás. E aí foi ali também uma questão ali de descoberta, né? Porque eu queria ver qual pincel poderia fazer os formatos das folhas que eu gostaria. Então aí eu fui trocando de pincel até me encontrar. E o pincel que deu mais certo foi o pincel de cerdas retas e o de cerdas chanfradas. Então, os redondinhos que eu estava usando e com outras pontas não estavam dando muito certo. Então, o de ponta reta ficou muito bom, que aí eu pressionava, ele fazia essa folha que é mais arredondada na ponta. Depois eu vim com um pincel de cerdas longas e finas para fazer os raminhos e os galhos. Nessa árvore eu achei bem legal porque eu peguei tons diferentes de verde e fui passando, né, para dar um pouco de sombra. E aí, o que ficou mais legal foi o fato de a própria pincelada dar o efeito na árvore. E aí eu comecei então a fazer os detalhes. Depois que eu fiz os verdes, eu deixei secando ainda mais algum tempo e depois estava aguardando chegar essas canetas aí para eu fazer os acabamentos. É uma caneta à base de óleo, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre elas, são muito boas por sinal. E aí eu fiz os ramos, as bolinhas vermelhas e mais outros detalhes com as canetas. E em algum momento eu usei tinta vermelha para complementar. Fiz todos os detalhes e aí vocês vão vendo a pintura de um por um. Eu olhava para a imagem e depois reproduzia ali no suplá. Nesse aí eu fiz primeiro uma mistura de amarelo com branco, misturando a própria tinta das canetas, mas depois eu fiquei achando que esse destoou totalmente do kit. Depois eu tentei consertar com a caneta vermelha, não deu muito certo, e aí eu fui piorando as coisas. Quando vi, fiquei arrependida, deixei ele de lado e depois voltei nele e mudei todas as bolinhas para a cor vermelha. Como vocês estão vendo aí, tive que passar a tinta por cima mesmo, depois vim com um tom mais escuro e ficou parecendo mini rosinhas, que ficou muito melhor. E nesse aqui eu lembrei que tinha caneta branca, né? Então eu fiz vários detalhes com branco naquele e como eu vi que ficou muito bom, eu fiz em todos os outros o acréscimo dos detalhes com a caneta branca, o marcador branco, que dá uma vida, né? Uma luz para cada... ilumina mais a pintura, né? Então, foi dessa forma que eu fiz esses 4 suplás. E esse foi o resultado. Com um acabamento bem brilhante, né? Porque as tintas são à base de óleo. Acrescentei vários detalhes com o branco e o dourado, que fez a pintura ficar muito mais bonita. E por fim, para selar a pintura e preservar o brilho que os marcadores trouxeram, eu passei uma camada de verniz brilhante. E esse foi o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, repliquem essa ideia, seja no MDF ou em outro material, e vai ficar muito bonito o seu Natal. Essa daí já são as madeiras com o verniz secando, ficou como se tivesse plastificado, ficou muito bonito. E eu vou usar no meu Natal com certeza. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo americano temático para o Natal. Tchau!